Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Equipe F, analisando o jogo, a vitória ontem do Brasil sobre o Paraguai e a classificação para a Copa do Mundo. Vamos ver aí o que eles acharam do jogo. Minutos na goleada por 5-0 contra o Fortaleza, também o Vinha voltou nessa partida e os outros dois que estavam lesionados, o De La Cruz e também a torcida já aqui presente no protesto contra o Gerson, o De La Cruz estava afastado também e o Plata estão aí à disposição, treinaram e devem reforçar o Flamengo de volta para a estreia no Mundial de Clubes. Eu estou aqui com os meus amigos, ó. Estou aqui com meu amigo torcedor. Qual a expectativa para essa viagem? A expectativa é a melhor possível. Que vai vir com essa taça, tem fé em Deus nisso. Flamengo chega na final, favorito ao título? Flamengo traz a taça, com certeza. Não é campeão, galera, vamos gritar aí. É isso. Boa, Rufo, valeu. Começou meio devagar, mas depois deu uma... Pegou no breu, a torcida vai chegando. Zé, você viu ali ainda a nota de R$3? Você tem muita nota de R$3 aí no teu, na tua carteira? Não. Tá em falta. Tá em falta. Perguntou pro cara certo, né, Zé? Tá em falta até de R$1. Imagina de 3. O Zinho gosta. O Zinho gosta de uma coisa errada lá. Eu tô procurando a de 1 ainda, Pascoal. Ele vai falar pra mim de 3. Não, mas existe essa nota? Não, isso é uma nota que é pra dizer que é uma nota falsa. O cara nota de 3 é que é uma falsidade, entendeu? O José, ele botou essa pedrada. Era um flaco modesto, Zé Elias. É natural, né? Natural, pela forma como foi feita a negociação. A gente está falando sobre... Não bateram o martelo ainda, né? Existe muita... Estão falando aí, parece que o Gerson aceitou e tal. Mas era natural esse tipo de comportamento. Pelo que é o Gerson, né? Pelo que ele representa para a equipe do Flamengo nesses últimos anos. É o capitão, é o cara que comanda ali o meio-campo. Mas assim, eu vejo um processo natural da vida. Ele é profissional, ele recebeu uma oferta. Eu acho que ele tem o direito de analisar e ver, como eu falei outro dia. Só ele e a família sabem exatamente o que se passa ali e o que e o porquê de aceitar a oferta. Eu acho que é natural, é profissional. Não dá para dizer que o Gerson... não, mas ele fez corpo mole para sair, ou ele fez... Não, jamais. O Gerson é um exemplo de profissionalismo dentro de campo. Todas as vezes que ele entrou em campo com a camisa do Flamengo, ele honrou a camisa, representou bem essa camisa. Eu acho que assim, é o direito de todo jogador, todo profissional. Já jogou sem ter as melhores condições com a camisa do Flamengo. Ficou machucado, se empenhou. Quanto a isso, o Gerson é extremamente profissional, um cara muito querido no Flamengo. As pessoas gostam muito dele. Agora, a decisão de ir ou não ir, eu acho que é muito individual. Tem gente que acha que não tem que ir, tem gente que acha que deve ir. Eu acho que é muito pessoal, muito individual. Eu não posso dizer para ele, eu não sou o gerente da conta dele, né? Para dizer, o Gerson precisa cobrir aqui, precisa cobrir ali. Eu não sou o gerente da conta dele. Ele sabe o que ele precisa. Ele sabe do que... Eu acho que se você fosse o gerente da conta dele, você não ia ter tanta preocupação em saber onde você ia cobrir, não. Peraí, como é que você fosse o gerente da conta dele? Como é que é o sorriso, Pascoal? Como é que é o sorriso? Esse... Eu acho que é aquele sorriso quando o Felipe Luiz olha pro banco. Olha pro banco. Aquele sorriso. Aí tá bonitão. Agora, mas eu não recrimino. Eu acho que ele pode se esconder. O Zinho tem essa visão muito clara de que ele pode se afastar da seleção. O Zinho falou pra gente no começo da semana que se fosse ele... Não iria. O Luiz Henrique aconteceu a mesma coisa e ele tá lá, não voltou para a seleção brasileira e ele não decepcionou jogando pela seleção do Brasil, como o Gerson também não decepciona quando joga pela seleção brasileira.
Ontem ele não jogou, o Bruno Guimarães fez um ótimo jogo. Veja como é que são. Quanto tempo a gente cobrava um bom jogo do Bruno Guimarães? Aconteceu ontem. E a gente espera ver o Gerson. Como eu sou muito fã do Gerson, eu espero vê-lo de volta na seleção do Brasil. Zinho, você não é nem concordar ou não concordar, mas você consegue compreender melhor, com mais facilidade, quem? O torcedor do Flamengo que se queixa do Gerson ter praticamente acertado a ida ao Zenit às portas do Mundial, ou você entende o Gerson com esse dinheirão que estão falando aí, uma fortuna, sem titubear, fechar o contrato com o clube russo? Eu entendo os dois lados. Um é a paixão e o outro é a razão. O Gerson está agindo com a razão de ter uma proposta irrecusável. Ele já tem uma condição, graças a Deus, boa, espero que sim, né, pelos anos que ele já tem na bola e por já ter ido jogar 2 vezes fora do Brasil, jogando na Europa, né? Tem um bom salário no Flamengo, foi renovado até há pouco tempo, se equiparando como um dos maiores salários do elenco, mas é uma proposta, né, assim, pelos números que estão sendo falados, extraordinárias. E aí é como o Pascoal falou, é individual, ele que tem que ver com a família dele, o que é melhor para ele, para o futuro dele. Tem 28 anos, de repente é o último grande contrato assim, ou oportunidade. Eu disse no início da semana e repito, Zinho, não iria. Não é nem só a questão financeira, é a questão de onde está indo. É um campeonato que ele vai jogar só internamente, só lá na Rússia. É um país que está com uma crise há muito tempo, nessa guerra Rússia-Ucrânia. Eu ficaria inseguro com a minha família, de repente eu estou lá, saio para viajar, para alguma coisa, minha família fica ali, não sei qual vai ser a conduta dele, né, caso feche o contrato, se vai levar a família ou não vai, provavelmente deve levar. Tudo bem que vão tentar dar uma segurança, eu entendo que o futebol tem os seus privilégios ali, mas eu individualmente me preocuparia com isso, né, com esse conflito todo ali. E acho que ele pode continuar sendo convocado, porque é um cara muito talentoso, é craque, é grande jogador, mas diminui a chance numa competição. Um ano acontece muita coisa, aparece novas possibilidades, o treinador está conhecendo os jogadores brasileiros, vai dar oportunidade para outras pessoas, outros jogadores, e pode esse espaço se reduzir e ele perder a chance de jogar uma Copa do Mundo na carreira dele. Acho que se ele joga a Copa do Mundo, continuaria tendo proposta. Ele vai estar com 29 anos, eu acho que essa proposta volta, tem novamente novos clubes interessados pelo talento que ele tem, versatilidade que ele tem, e ele continuaria com um salário muito alto no Brasil, e ele pode até, com essa negociação, exigir outras situações. Ele só está sendo vendido, Plihal, porque na negociação, já teve uma proposta antes, ele não foi, o Flamengo melhorou o contrato dele e diminuiu a multa. Era de 200 milhões, veio para 25 milhões. Por isso que ele está saindo agora. Se a multa continua a mesma, o clube da Rússia não ia ter condições de pagar a multa, teria que negociar. Ozinho. Então, assim, tem gatilhos para o Gerson até melhorar o contrato dele ficando no Brasil. Agora, eu estou falando, agora eu respeito a decisão dele, acho que ele está correto também, de buscar o melhor que ele acha para a vida dele, para a família dele. E o torcedor é paixão, é a paixão pura, ele é o grande ídolo, ele é o capitão, ele é o coringa, ele é o cara que todo mundo confia demais, ele é o líder do time, então o torcedor fica chateado, se sente assim, de repente traído, é aquela coisa, a visão do clube, né? O torcedor pensa no clube, e ele vai passar. Ozinho, mas dentro do que você falou, eu ia fazer uma pergunta, você acabou antecipando, né, por causa do assunto, mas assim, pelo que eu vi, pelo que eu li e pelo que eu entendi, né, assim, a torcida poderia também dar essa nota de 3 aí para a direção, né, porque como é que você diminui a multa de 200 milhões para 25? É só o Gerson que é culpado nisso? Foi uma exigência do staff do Gerson. Então, mas aí é exigência... Já que a informação que eu tenho é a seguinte, Zé. Na negociação, ele pediu um salário maior do que o Flamengo estava em condição de pagar.
Então, se não chegou naquele valor que ele queria, o staff dele queria, o Flamengo teve que ceder de um outro lado. E cedeu nessa parte que entendeu que um jogador com 25 anos, aí assim, se está certo ou errado eu não sei, mas a diretoria do Flamengo entendeu que 25 milhões de euros para um jogador de 28 anos era uma boa negociação para o clube também. Mas quando ele renovou, Zinho? Não tem um mês. Não, foi super recente. Início do ano. Então, mas O contrato dele ia até o final de 27, foi para até o final de 30. Sim, então, mas aí tem que conversar com a diretoria. Se ele tem contrato até 2027, peraí, nós estamos em 2025, 2026, 2027. Ele queria se equiparar aos maiores salários do elenco. Mas tudo bem, são quase 2 anos e meio. Você abaixar uma multa de 200 milhões para 25 milhões é porque já sabia, vamos jogar o português, cara, já sabia Agora, que os caras iam voltar. Você sabia quantos iam jogadores de 25 28 milhões. anos saíram do Brasil por 25 milhões de euros? Nesse momento difícil. Não, na história. Não sei. Nenhum. Pouquíssimos. Então, mas é o que eu estou dizendo. Mas já sabiam, então. Mas 25 milhões de euros. Tudo bem, Plihal. Um jogador de 28 anos é uma 30. Baita Sim, venda. mas o que eu não sei se o Flamengo está achando ruim. Não, mas o Flamengo não está achando ruim. Vai achar ruim? Não, trouxe o Jorginho agora. Trouxe o Jorginho, tem possibilidades graças ao bom trabalho que fizeram todas essas diretorias em relação à parte financeira, organização, que o Flamengo é um dos exemplos que tem aí. Eu só acho que precisam perguntar também para a diretoria. Porque, assim, é até 2027, Plihal. Não é que o contrato dele acabaria em 2025 agora ou 2026, meio do ano. 2027, você tem mais 2 anos e meio. 2 anos e meio. Senão, vem cá, Gerson, vamos sentar, vamos conversar. Daqui 1 ano, daqui 6 meses a gente conversa. Vamos esperar o Mundial. Aí a gente renova. Peraí. Não. São 2 anos e meio ainda de contrato. É muito tempo para renovar um contrato de até 2030 e você abaixar a multa de 200 para 25 milhões. Eu tenho a impressão que o Gerson jamais conseguiu terminar um contrato que ele fez com qualquer clube. E sendo que esses 25 milhões foi aquilo que a diretoria do Zenit falou que chegaria. E eu estou vendendo o peixe que eu comprei, é só buscar na internet aí. É coincidência? É pura coincidência isso? Então, assim, precisam a torcida precisa entender também, precisa bater na porta lá e falar assim, ô Bap, ô Boto, como é que funciona isso? Quer dizer, nós viramos refém do Gerson? Porque o Gerson não quis, porque o staff não quis? Não, vamos fazer o que o Gerson quer. Peraí, estamos no Flamengo. Há uma inversão de valores aí. São 2 anos e meio de contrato ainda, Plihal. 2 anos e meio de contrato. Não é que acaba o contrato em 2025, final de 2025 ou no meio de 2026. O Flamengo poderia muito bem sentar e conversar. Sentar e conversar. Ô Gerson, peraí, você quer ganhar? Vamos sentar e vamos conversar. Olha, vamos chegar, vamos fazer um acordinho aqui, um denominador. Vamos jogar o Mundial, depois, conforme for, você joga o Mundial, joga bem, a gente pode aumentar e deixa essa multa e se pintar Perguntei para o Zinho no começo do programa. Sabe? Enquanto a gente vai mostrar agora imagens da porta do Ninho do Urubu, For Sport, se por acaso o ônibus sair um pouquinho depois das 8, você vai acompanhar a saída do ônibus, o deslocamento para o aeroporto no Sport Center na sequência. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Zinho no início deste Equipe F. Você colocaria o Gerson para jogar o Mundial? Ele já praticamente negociado? Não, coloco. É profissional. Profissional, tem que jogar, tem contrato ainda. Capitão do time vai jogar e ele joga com responsabilidade. Tem que jogar responsabilidade. Ele, naturalmente, ele vai jogar com essa responsabilidade de sair e aquela coisa de vou jogar e mostrar, pelo menos eu estou falando por aquilo que eu sempre vi o Gerson nesses anos do Flamengo. Tenho certeza que a mesma postura, que ele vai ter a mesma postura que um cara que eu admiro muito. Tá devagar ainda, hein? Não pegou no breu. Não sei se vai ter mais gente no aeroporto. Você lembra do Lucas, quando saiu do São Paulo? Ele foi vendido com 6 meses, né, de antecedência. E todo mundo achou que ele fosse largar o osso. Não, ele foi, dos últimos meses, né? Ele foi o melhor jogador de São Paulo. Tanto que o Rogério Ceni, você conhece o Rogerão? O Rogerão, o que o Rogerão fez quando ganhou a Sul-Americana? Toma, Lucas. Pelo exemplo que foi, pelo comportamento que foi. Eu acho que o Gerson, ao longo desses anos todos, sempre foi um exemplo. Sempre foi um cara que batalhou pela camisa do Flamengo. Ele não vai mudar agora. Pelo contrário, ele vai sentir uma responsabilidade maior até. E talvez isso possa atrapalhar. Pascoal, você está ansioso pelo início do Campeonato Mundial? Não, eu acho que o Campeonato Mundial vai. Eu estou escutando algumas declarações. A Aeroflyer tá ruim para decolar, hein, Pascoal? Mas não tem muita gente ali, não. Mas eu acho que mais perto do aeroporto deve ter mais gente, né? Porque eu já vi saída para a final de Libertadores da América, que eu vou dizer um negócio para você. Nessas últimas que o Flamengo participou, a torcida levou
o ônibus nos braços, né? Completamente nos braços, até a entrada. Aí quando chega ali pertinho... Palmeiras do já está aeroporto, lá, né, Pascoal? Palmeiras está lá, o Fluminense já está um pouco mais de tempo. Sim. Você quer chegou relembrar os grupos com brasileiros no Mundial? também. É uma boa ideia. Então a gente começa exatamente pelo do Palmeiras. Palmeiras vai enfrentar o Porto. Primeiro é a jogo do estreia, Palmeiras. inclusive, né? O Al-Ahly do Egito e o Inter Miami do Messi do Luizito Soares. É bom porque o treinador do Porto disse que o Palmeiras ele não conhece muito bem. Do tal. Porto? É bom, é bom. É bom. Olha lá, PSG, Atlético Aí de é Madrid osso. e Seattle são os times do grupo do Botafogo. O Botafogo passar, eu vou abrir um sorrisão. O Botafogo estreia também no domingo contra o Seattle, o jogo mais acessível aí do Botafogo. O Flamengo, que daqui a pouquinho vai deixar o nosso país, começa contra o Esperance, demais depois vai enfrentar Chelsea e Los Angeles FC. E para fechar, a gente vai mostrar o registro da saída do ônibus do Flamengo para o aeroporto. Estamos lá. Atentos, certamente não deixaremos passar. Tchau, gente. Sport Center. Gerson aceitou a proposta do Zenit. Agora, o clube russo vai aguardar o fim da participação do Flamengo na Copa do Mundo de clubes para pagar a multa de 25 milhões de euros, 158 milhões na cotação atual, e contratar o meio-campista. O Flamengo, que sequer precisa participar da negociação, exige que o valor seja quitado à vista. A saída de Gerson ocorrerá nos mesmos moldes da contratação de De La Cruz, em dezembro de 2023, quando a diretoria rubro-negra pagou à vista a multa de 16 milhões de dólares, 77 milhões na cotação da época, para tirar o jogador do River Plate. A janela de transferências da Rússia vai abrir no dia 20 de junho. Logo, se não houver reviravolta, a diretoria do Zenit vai pagar a multa assim que o Flamengo terminar sua campanha na Copa do Mundo de Clubes. Dessa forma, o torneio nos Estados Unidos marcará o fim da segunda passagem de Gerson pelo rubro-negro. O quesito financeiro pesou para Gerson aceitar a proposta, mesmo com a chance de perder espaço na seleção brasileira. Os russos oferecem quase o triplo do salário que o meia recebe no Flamengo. Há também o cálculo de luvas pela assinatura do contrato, além de premiações por desempenho no Zenit. A proposta é tratada como irrecusável pelo staff do meio-campista. Na renovação de contrato de Gerson, em abril deste ano, o Flamengo reduziu a multa rescisória de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. Uma das justificativas é que foi uma contrapartida da diretoria por não ter chegado à pedida salarial do atleta. Além disso, o GE apurou que o Flamengo escolheu diminuir o valor da multa, entendendo ser uma decisão estratégica de mercado, pensando em uma negociação futura. Internamente, a venda à vista por esta quantia é considerada um excelente negócio, especialmente por se tratar de um jogador de 28 anos. Enquanto isso, o Flamengo estuda acionar uma cláusula que cobra o valor restante do contrato de direito de imagem em caso de rescisão unilateral sem justa causa. A estimativa é que o valor gira em torno de 40 milhões. O Zenit e o staff de Gerson entendem que não precisam pagar nenhum outro valor fora a multa rescisória de 25 milhões de euros. Existe chance de o caso parar nos tribunais, o que não impediria a transferência de Gerson para o Zenit. Em caso de vitória na justiça, o Flamengo receberia no futuro o valor que acredita ser devido pelo jogador. Revelado pelo Fluminense, Gerson chegou ao Flamengo em julho de 2019, comprado junto a Roma, e foi peça-chave no ano mágico sob o comando de Jorge Jesus. Vendido ao Olympique de Marselha em julho de 2021, o meio-campista voltou ao rubro-negro em janeiro de 2023. Pelo Flamengo, Gerson conquistou um título da Libertadores, 2 do Brasileirão, 1 da Copa do Brasil, 1 da Recopa Sul-Americana, 3 da Supercopa do Brasil e 4 do Carioca.
O rubro-negro estreará na Copa do Mundo de Clubes na próxima segunda-feira, às 22 horas, contra o Esperance da Tunísia.